mais a nossa aula das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Já iniciamos mais um trimestre, hoje é a nossa lição de número 2, e o ano de 2022 com certeza vai ser melhor para todos nós. Bom, o título da lição de hoje é a inspiração divina da Bíblia, lição 2, com o texto áureo que está em 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16, que nos narra o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática que devemos praticar sempre nos instrui no seguinte, que a inspiração da Bíblia Sagrada ela é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, ela nos corrige e também nos instrui. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17, e a segunda de Pedro, do capítulo 1, do verso 19 ao 21. Os objetivos específicos da lição são três. O primeiro é refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. O segundo é evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E a terceira é explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras Sagradas. Bom, a palavra Bíblia, já na nossa introdução, ela vem do termo grego biblos, que significa livros. De fato, a Bíblia é uma biblioteca. Isso todos têm que ter em mente. São 66 livros com mais de 40 autores diferentes e, contudo, todos em plena harmonia em seus assuntos. A Bíblia ela é especial devido ao fato de Deus orientar, falar, ou seja, inspirar os homens ao que deveria ser escrito. Então nós vemos Deus se revelando ao homem por meio da Bíblia Sagrada, contando sua história e mostrando aos homens como alcançarem a salvação. A Bíblia ela é a palavra de Deus e o Pai da eternidade fez uso dos homens piedosos para compor sua obra salvífica e autorrevelatória. Por mais que muitos teólogos e descrentes digam que a Bíblia é meramente um livro feito por homens, podemos ver por meio dos estudos dos homens que os relatos bíblicos, as cidades, os reis e vários acontecimentos e milagres de fato ocorreram, bem como cada personagem bíblico de fato existiram e principalmente não podem negar sobre Jesus Cristo. Uma coisa importante a se dizer é que a nossa aula de hoje ela tem por propósito confirmar, afirmar e endossar que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e que a Bíblia, ela pode ser também lida e interpretada por meio de seu autor, que é o Espírito Santo. Vamos entrar já no tópico de número 1, que ela vai falar sobre a doutrina da inspiração bíblica. A palavra-chave da aula de hoje é inspiração. E segundo o dicionário, inspiração é o estado da alma. Então, pelo dicionário, o que é inspiração? Inspiração é o estado da alma quando influenciada por uma potência sobrenatural. Então, inspiração, ela vem do latim inspiratio, que quer dizer sopro, também quer dizer hálito. Ou seja, inspiração nos dá a ideia de algo que é soprado à alma humana, oriunda de Deus. Bom, Deus, pelo seu poder, ele pode cumprir o id, ou seja, a evangelização por si só. Ele pode se revelar quem ele quiser, quando quiser. Ele pode se manifestar à humanidade pelo seu próprio poder. Porém, ele quer que os homens participem dessa sua obra salvífica. E digo isso sobre a questão da Bíblia Sagrada. Enquanto que algumas seitas dizem que receberam de um anjo tábuas de ouro com escritos sagrados, vemos a Bíblia Sagrada ser formada no intervalo aproximado de mais ou menos 1.600 anos, como já disse, por 40 autores diferentes, com relatos precisos, sem falhas,
que se completam, digo, entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso ocorre por quê? Porque foi o próprio Deus que orientou, ou seja, inspirou todos esses homens, soprando em seus corações, mente e alma, durante o decorrer dos séculos, tudo que havia de ser escrito e deixar para toda a humanidade. Esses homens foram inspirados, novamente, orientados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, com um propósito único de fazer Deus conhecido entre os homens, orientando-os, ou seja, todos aqueles que leem a Bíblia, o caminho da salvação que culmina em Jesus Cristo. Nenhum dos autores possuíam poderes ou algo especial. Na verdade, todos eles foram tementes e fiéis a Deus, mesmo com suas falhas. Óbvio que todos são dignos de respeito, porém nenhum desses escritores da Bíblia deve ser venerado ou adorado, pois somente a Deus é dada toda a glória. O cânon sagrado, ou seja, a Bíblia completa, é importante nós dizermos que cânon também quer dizer, na verdade a palavra cânon significa vara de medir. No caso a Bíblia, ela possui unidade, ou seja, toda a Bíblia é inspirada por Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento. Não possui erros, pois como já dito, as Escrituras Sagradas é usada para revelar a existência de Deus e sua plena vontade em relação aos homens. Agostinho de Hipona, ele escreve o seguinte, que o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento, ou seja, desde Gênesis a Apocalipse, nós temos aí a unanimidade da Bíblia Sagrada. No tópico 2, nós temos a inspiração divina e os autores da Bíblia. De que a Bíblia é inspirada, isso é um fato. Então, todavia, as pessoas que foram usadas neste processo de criação e organização da Bíblia não são mais importantes do que a própria Bíblia. Bem, porque o mensageiro passa, mas a mensagem, ela permanece. Os homens, eles foram usados por Deus, e volto a explicar novamente que a Bíblia tem sua origem em Deus, mas os homens piedosos as escreveram e a organizaram. Ou seja, os homens, pela inspiração divina, entenderam e organizaram a Bíblia Sagrada nesse cânon ao qual nós conhecemos. E essas três verdades referentes à Bíblia não podem ser tiradas de nossa mente e de nosso coração. De que a palavra profética na Bíblia é infalível, de que não é criação de homens, e terceiro, tem sua origem em Deus. Existe sim uma sinergia entre Deus e os homens na formação do cânon, ou seja, da Bíblia. A revelação divina, ela não anulou a cooperação ativa dos homens santos que escreveram as Escrituras. O Espírito Santo, isso é muito importante dizer que o Espírito Santo ele usa pessoas e não instrumentos. Pessoas foram usadas para falarem do amor de Deus que ele mesmo orientou, que ele mesmo inspirou e conduziu esses homens a escrever. O modo de Deus agir é sempre por meio da verdade, através da personalidade. Então todos os livros da Bíblia foram escritos por homens, realmente que foram movidos e protegidos pela autoridade do Espírito Santo, sem anular a humanidade de nenhum deles. O teólogo Warren Wiersbe afirma que, como eu disse, o teólogo Warren Wiersbe, ele afirma que os homens morrem, mas a palavra vive, as experiências passam, mas a palavra permanece. O mundo escurece, mas a luz profética resplandece cada vez mais. Portanto, o cristão que edifica sua vida na palavra de Deus e que espera a vinda do Salvador, ele dificilmente será enganado por falsos mestres. Já no tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia, o Espírito Santo sempre esteve presente na época do Antigo Testamento e também foi ele o inspirador
para a formação dos seus 39 livros, como nós falamos, da Bíblia hebraica e também do cânon protestante, o qual nós utilizamos. Então, o Espírito Santo, ele usando vários homens, formado então 39 livros do cânon hebraico ou do Antigo Testamento e as suas 3 divisões, no caso a Torá, que é Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. Nós também temos os Nevim. Nevim seria então os profetas. E por final o Ketuvim, que são os demais escritos referentes ao Antigo Testamento. Em todos eles o Espírito Santo esteve presente, ele está presente porque ele é o autor, ele é Deus, ele que conduz o homem na sua formação e criação. Como está na revista, o registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, está lá em Juízes 3 e 4. Quando olhamos para Esdras, ele reconhece como inspirados os livros de Jeremias, livros de Ageu e Zacarias, está lá em Esdras, capítulo 1, verso 1, capítulo 5 também, o verso 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. No caso está em Zacarias, capítulo 7, verso 2. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Vemos lá em Lucas 24 e 44. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Podemos ler em Lucas 4 e 4, também Romanos capítulo 3, verso 21, e eu quero fazer menção desse versículo de Romanos, uma outra versão que nos fala o seguinte: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, na Torá e no Nevim, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Olha que bacana. Então, com base no que estava escrito no Antigo Testamento, hoje no Novo Testamento, nos é orientado e reforçado esta ideia. E também nós podemos ler também Provérbios 30, do verso 5 ao verso 6. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo, é também o mais preservado entre as obras literárias e o mais perseguido também. Porém, é o livro mais amado em toda a Terra. Tudo isso por quê? Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus aos homens, que revela que é Deus e todo o plano que ele tem para a humanidade de resgatar o homem é perfeito. Pois esta palavra, ela tem poder, como nós lemos também lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12. Uma outra versão também que eu separei, que nos fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, por mais que muitos tentem parar a propagação da Bíblia, de denegrir a Bíblia, e até mesmo destruir a Bíblia, eles não conseguirão, porque esta obra, ou seja, a Bíblia, ela proveio de Deus, da própria vontade e desejo de Deus, que os homens fossem participantes da sua formação e que por meio dos homens esse evangelho fosse propagado por meio da sua palavra. Para nós caminharmos para o final desta aula, eu quero finalizar lendo o que está lá em João, no capítulo 17, do verso 15 ao verso 17. Na oração que Jesus ele faz pelos seus apóstolos nas últimas orientações, porque ele sabia que seria crucificado. Nós vemos assim: não peço que os tire do mundo, Jesus falando sobre os discípulos, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade.
Meus amados irmãos, é um prazer imenso estar com os queridos aqui. Já de antemão quero agradecer a todos que têm nos assistido. Quero aproveitar também nesse momento mandar um abraço para o meu primo Samuel e sua família lá em Minas Gerais, Viçosa. Que Deus possa abençoá-lo de maneira poderosa e que você possa, meu primo, fazer o uso dessa espada maravilhosa que é a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, essa é a nossa aula de hoje e quero deixar aqui a cada um dos amados o meu mais sincero e forte abraço.